retenção, a famosa retenção. Uma das dúvidas mais frequentes sobre que o aluno tem em sala de aula, né? O que é a retenção? Né? É muito frequente essa dúvida. Então, retenção é aquela energia que a gente fornece para o nosso par durante a dança. A retenção se dá nas partes em que temos articulações, ou seja, nos pulsos, no cotovelo e nos ombros, nesse primeiro momento na parte superior, ok? Quando a gente está dançando com o nosso par, a gente costuma dizer em aula que nós fazemos, para que o cavalheiro entenda, a cópia das articulações. Que o que é isso? Nada mais é do que a energia que o meu cavalheiro me propõe, eu também proponho para ele, para que a dança fique confortável para os dois. Então, passaremos algumas dicas, alguns exercícios para que você treine com o seu par, ou se você não tiver um par, que você treine sozinho. A retenção, ela é fundamental para a sua dança. E quando eu falo em sua dança, é sua dança pessoal, não necessariamente com o par. Por quê? Porque você precisa estar consciente do seu corpo para que você possa dançar com qualquer par. Não só aquele par que você tem mais intimidade, e sim qualquer um, ok? Vamos lá para a próxima dica? Então tá, falaremos de várias dicas como a Paty falou, tá bom? Primeiro exercício que eu quero que você faça, tá bom? É dar a palma da mão para o outro. Se você estiver sozinho em casa, tá? Você pode usar a parede para fazer esse exercício, tá? O que importa é você conseguir sentir o peso ou a retenção, o toque do outro lado, tá bom? Então, vamos pensar que nós temos sempre que deixar a nossa mão na nossa frente, ok? Como se tivesse um vidro aqui entre nós dois, como se tivesse um vidro, tá bom? Então, nesse primeiro momento, nós estamos somente encostando, não tem retenção nenhuma aqui. A retenção vai começar quando eu começar a conduzir a dama para ir para trás e ela não for, tá? Porque é só um exercício de toque, de condução, né? De retenção e condução. Então, daqui nesse primeiro momento, eu estou fazendo o quê? Eu vou colocar o meu pé um pouco para trás, vou pedir que ela faça isso também. E daqui nós vamos começar a fazer o quê? Vamos começar a colocar a força para frente, tá? Sem exceder. Não vamos tirar a mão daqui. Porque se eu tirar, acaba que ela vai cair para frente, né? Eu tiro e ela vem mesmo. Então não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é o quê? Falar sobre o toque, sobre o que é retenção. Né? Ela falou sobre as articulações, né? As principais aqui do meu braço. Aqui eu estou usando as falanges também, né? Na palma da mão e dos dedinhos. Então daqui eu vou fazer o quê? Já estou com retenção, já estou sentindo o peso dela. Ou seja, o mesmo peso que eu estou fazendo, ela também está fazendo. É a cópia das articulações, né? Como ela citou. Então daqui eu vou forçar um pouquinho mais agora. Agora eu vou um pouquinho mais para trás. Não vou sair do meio e vou jogar meu peso para o centro aqui, né? No centro onde estão as minhas mãos. Ó, nenhum dos dois vai cair, porque nós estamos fazendo uma cópia. A mesma força que ela está me dando, eu estou dando para ela. Eu vou começar a tirar um pouco o peso e alinhar o meu corpo, né? Voltando para o eixo onde eu estava. Agora eu estou só tocando. Então essa é a diferença entre tocar e entre sentir. Eu estou sentindo o corpo dela, eu estou sentindo uma pressão, uma força que está vindo dela, ou seja, o toque dela eu estou sentindo. E a dama que nesse momento está respondendo ao que ele está me propondo, porque se eu não respondesse, se eu não tivesse a mesma energia que ele está me pedindo, os meus braços iriam ou para trás ou muito para frente. E aí eu estaria fazendo uma força muito forte aqui e praticamente nenhuma força aqui. Então o interessante é que os braços, nesse momento de exercício de retenção, que o cotovelo não passe a linha do corpo, que ela mantenha na linha do corpo. Ok? Sim. Então, nesse momento, os ombros estão com bastante retenção, o cotovelo, os punhos e a mãozinha. Isso aí, não está nem para trás, nem para frente. Bom, nós estamos falando aqui do abraço, né? Somente dos braços, perdão. Estamos falando somente disso. Mas nós temos várias outras formas de fazer. Bom, aqui é para que a pessoa não exceda a passagem, né? Não exceda o peso em cima da dama e nem em cima do cavalheiro. Mas nós também temos um exercício que é a minha palma da mão vai ficar para cima e a dela para baixo. Está só tocando, ó, tocando. Não tem força, não tem nada.
O momento que eu começo a colocar a minha mão com uma pressão para cima, se ela não tiver retenção, o braço dela sobe. Ela não consegue sentir a minha pressão, né? A pressão que eu quero, a condução que eu quero fazer. Então, nesse primeiro momento, assim como esse, eu vou ajustar o peso, eu vou ajustar o nosso toque, o nosso abraço, a nossa dança. A mesma coisa aqui, não tem nada, vou ajustar. Então, eu coloco um pouquinho de força para cima e ela coloca um pouquinho de força para baixo. Nem muito, um não pode passar o outro. Isso tem que ser muito bem regulado, tá? Então, eu estou oferecendo uma força moderada para ela e ela está me respondendo com a mesma força. Exatamente com a mesma força, tá bom? Então, se eu colocar muito para cima, ela coloca muito para baixo, tá? Foi lá, ó. Ela não deixa, eu estou fazendo força mesmo. Só que agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pedir que ela fique com a palma da mão para cima e eu para baixo, tá? Então, nesse momento, eu vou colocar força para baixo e ela para cima, tá? Então, eu vou para baixo e ela está oferecendo força para cima. Sim? Muito bem. Vamos para a próxima dica. Esse foi para cima e para baixo, né? Onde nós vamos ajustar o peso, onde nós vamos ajustar a nossa condução, a nossa retenção, o nosso abraço. Nós vamos falar sobre a condução ou sobre a força para fora. Tá? Já vamos falar para dentro também. Então, nesse primeiro momento, eu pedi que ela ficasse com a palma da mão dela para dentro, né? A minha tá para fora. Vai funcionar da mesma forma. Nós estamos no nosso, a mão está no centro, né? No centro dos dois. Daqui, eu quero fazer o quê? Eu vou forçar para fora e eu vou pedir que ela force para dentro. Eu para fora e ela para dentro, tá bom? Moderadamente, não tem que fazer muita força, nem a ponto de se machucar. Então, força um pouquinho para fora. Vou inverter isso agora. Agora é a minha vez de fechar. Vou forçar um pouquinho para dentro e ela não deixa, tá bom? Não faça muita pegadinha aí, né, de querer fechar, querer assustar. Não, faça um pouquinho para dentro, inverte um pouquinho, faz para fora, dá a palma da mão para ela e ela para ele, força um pouquinho, volta. Vou fazer como? Para cima, forcei, vou inverter, para baixo. E nós estamos falando aqui só de mão, né? Você pode fazer isso com os ombros, você pode fazer com as costas, e nós já vamos chegar lá. Ok? Então fizemos para o lado, fizemos para fora, para cima, para baixo, né? Um fazendo a pressão em cima do outro. Agora eu quero que você faça isso ao contrário agora. Eu quero que você ofereça a sua mão direita para ela, e ela vai oferecer a mão direita dela também. Então, nesse primeiro momento, eu estou tocando na mão dela. Somente isso, só tocando. Quando você vai fazer agora uma força para fora, né? Nós fizemos força para dentro. Usamos aqui para fora. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer o quê? Um exercício. Flexiona levemente o joelho, né? Fique com os pés entreabertos, na medida do seu ombro, pode ser. E daqui, o que vai acontecer? Vou flexionar um pouquinho. Ó, já estou começando a colocar o meu peso um pouco para trás e perceba que o dela também já está para trás, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou fechar um pouquinho mais lá, vou chegar mais próximo da minha dama. Muito bem, só com uma mão, hein? Flexiona. E agora nós vamos colocar o peso para trás bem devagar, tá? Isso já é até um teste de confiança, né? O quanto ela confia em mim, o quanto eu confio nela. Então daqui eu vou colocando o peso para trás, eu vou indo para trás, tá? Pode ir jogando o peso para trás. Eu vou flexionar mais um pouquinho. Vamos flexionar mais um pouquinho? Aí, joga um pouco o peso mais para trás. Aí, eu também vou com o peso mais para trás. E agora eu vou voltar. Lentamente, sempre respeitando o peso um do outro. Então, esse é um exercício que a gente pode usar, tá? Sobre colocar o peso para trás, colocar o peso para frente. E depois você pode trocar a mão também. Ok? Não necessariamente precisa ser feito de salto para as meninas, tá? Quem está ainda aí se descobrindo com o seu par, enfim, faz de pé descalço, sem meia, que vai ser bem melhor. E daí você já vai, inclusive, testando o seu equilíbrio, que é fundamental para a dança. Isso aí, é uma ótima dica, né? Faça de meia, faça como tiver confortável para os seus pés, até porque nós estamos trabalhando a parte de cima, nós estamos falando sobre retenção e sobre condução, ok? Esse movimento você também pode fazer com o ombro, ó. Você pode encostar ombro a ombro, né? Divide aí o peso um pouco para cada um, não pode ser muito ele e nem muito ela. Tem que ser, ó, encosta,
e os dois vão colocando pressão. Coloca pressão aí, Paty. Ok, ó, ela colocou uma pressão, vou colocar um pouquinho mais. E assim a gente vai se ajustando, ó. Coloque retenção em todo o seu corpo e você tá aqui, ó. Onde um sair, o outro cai, tá bom? Então vamos voltando. Você pode fazer isso com as suas costas também, tá? Você não tem um parceiro aí? Coloca, faz na parede, ó. E aí você vai fazendo o quê? Você pode fazer até com a cabeça, ó. Vou deixar só a cabeça agora, Paty. Só a cabeça. Aí. Muito bem? Agora eu vou virando, vou colocando o ombro, tô chegando no ombro, ó. Tá? Você pode ir brincando, o que importa é você saber a pressão certa para você usar dentro de um abraço, dentro de uma condução, dentro de um portê, que alguns chamam de pegada. Tá bom? Vamos fazer um pequeno exercício agora, fizemos alguns sobre braço, sobre retenção, né? Vamos falar ali sobre condução. Como assim? Como condução? Condução é um assunto muito importante, por quê? Principalmente para o cavalheiro, porque ele precisa mostrar aí o que ele está imaginando ali, né? Com o quê? Com as mãos, com o olhar, com o tronco dele, todo o seu corpo pode conversar. O que acontece muitas vezes é que o cavaleiro não sabe disso. E para que a condução do cavaleiro seja perfeita, a nossa retenção como dama também precisa responder aquilo que ele está perguntando. Então, essa energia contrária que nós chamamos de retenção, estando bem ajustada, a condução não vai falhar, com certeza. Isso aí, tá? Vamos seguir então. Qual é o primeiro exercício que a gente vai fazer sobre condução? Antes disso, eu quero falar para você o seguinte. O seu olhar, quando você está dançando, preste atenção. Se você ficar muito tempo olhando para baixo, você está convidando ela para que ela olhe para baixo, né? É como se você quisesse mostrar. Exemplo, quando você quer falar com um amigo seu alguma coisa, você faz assim, ó. Você está mostrando alguma coisa, você não está falando, não, você está mostrando, você faz assim, ó. Ou você faz isso aqui, ó. Seu corpo está falando, ele está mostrando, né? Ele está querendo dizer alguma coisa. E ela também entende muitas vezes com isso e acaba muitas vezes respondendo sem se dar conta, né? Ela às vezes não se dá conta que está acontecendo isso, né? E às vezes também acontece aquela confusão na hora da dança. Ele conduziu para ir para um lado, mas o corpo dele estava virado para outro. Gera uma confusão. Sabe o que é? Para lá ou é para cá? É como se eu dissesse sim, fazendo assim, ó. Sim, não. É mais ou menos isso, né? Então o que eu quero dizer para vocês é o quê? Cavaleiro, quando você estiver olhando para o seu lado esquerdo, também quer dizer que você quer que a dama vá para o seu lado esquerdo, direito dela. Quando você vira o seu tronco para o lado direito e olha para lá, você também está conduzindo ela para ir para lá. É como se eu fizesse isso aqui sem dizer nada, ó. É exatamente isso, eu não falei nada, mas ela sabe o que quer dizer. E da mesma forma ela poderia falar para mim. Assim como você chega numa dama para pedir para dançar, isso, no olhar você já sabe que ela não está afim de dançar com você. Não é, Paty? É verdade. Às vezes acontece isso. Ou às vezes a dama vai tirar o cavaleiro para dançar e ele não está muito afim. Às vezes ele, vamos, né? Não gostou. O seu corpo está falando, ele está conduzindo algo. Quando nós falamos sobre isso, ó, quando eu vou... Falamos lá do abraço, retenção e tudo, né? Então, se ela tivesse com os braços moles, ela ia custar entender que tinha que ir para lá, não é? Então, retenção. Vamos fazer um exercício sobre condução. Primeira coisa, abra bem a palma da mão, tá? Seja ele vai fazer e depois ela vai fazer também, tá? Os dois têm que fazer. A dama vai ficar de frente para vocês. Nesse primeiro momento, o homem vai colocar a palma da mão dele bem aberta, bem estendida lá, bem no centro das costas dela. Ó. Sim? Muito bem. Esse exercício é fantástico, tá? A gente chama de momentos lúdicos aqui na nossa escola e vocês vão aprender. Eu vou pedir para que a Paty feche os olhos e eu vou deixar ela de frente para vocês agora. A palma da mão está bem estendida lá. E o que nós vamos fazer? Sem pegadinha, sem nada. É um exercício fundamental sobre condução e retenção, porque tem retenção aqui nas minhas articulações e eu vou tentar passar para ela a caminhada e a direção onde eu quero que ela percorra. De que forma que eu estou sentindo isso, né? Eu estou com as minhas escápulas completamente encaixadas na mão dele, ou seja, ele posicionou a energia da mão dele. Se eu fugir das costas, eu não sinto. E isso é uma responsabilidade minha. Então, o que eu tenho que fazer? Posicionar as minhas escápulas de modo a que eu sinta a mão do meu condutor, do meu par.
E aí, após essa energia estar bem firme, eu fecho os olhos. Ok. Agora eu estou sentindo a escápula dela, usando aqueles exercícios que usamos anteriormente, e com certeza ela está sentindo a minha mão. E não só a palma da mão, ela está sentindo o dedão, o indicador e assim por diante. Vamos começar? Então eu pedi que ela feche os olhos e tranquilamente, calmamente, eu vou conduzir ela para fazer uma caminhada, sem ela saber, tá? Bolamos agora. Então, caminhou. Sem puxar a camiseta dela, tá? Simplesmente você tira a retenção e ela tá o quê? Procurando a sua mão. Eu vou para frente. Tirei a força, ela tá o quê? Procurando a retenção da minha mão. Vou para frente. Ok, então viu que eu fui para frente, eu fui para trás, fiz movimento circular com ela, somente usando a palma da mão, a direção. Quando ela viu que eu estava diminuindo a velocidade, ela fez o quê? Aí ela forçou mais ainda, e aí voltou. Eu voltei com a mão, ela voltou também, tá bom? O que você precisa entender é que quando a gente fala de retenção, a gente fala de abraço, não é um abraço e nem é uma retenção como se eu estivesse parabenizando ela, como se, né, um abraço de carinho, um abraço de Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É um toque firme. Exatamente, é um toque ao contrário. Quando eu vou abraçar ela, ela coloca a força dela para fora. Quando você vai abraçar alguém com uma forma de carinho, de amor, você faz o quê? Você puxa essa pessoa para você para fazer um abraço fechado. Então é ao contrário, você fecha e puxa para você. Na dança é um pouco ao contrário. Você coloca isso para fora. Mas nada adianta ser para fora se os seus braços fazem o quê? Ó, ela vai colocar para fora. Vai lá, Paty. Ela não está sentindo, não tem nada lá, ó. Vai lá. Vamos de novo? Chegou aqui, ó, colocou para fora. Não sente? Tá vazio. Tá vazio, como se tivesse uma vassoura e você com um anel desse tamanho dentro ali, ó. Fica batendo, não fecha, tá? Então, feche o seu abraço. Determine como vai ser o abraço da dama. Determine como vai ser o seu abraço, cavaleiro. Coloque a retenção nas articulações e mexa de acordo com a flexibilidade dela e do seu passo, da sua dança, da sua proposta para ela, tá? Então, fechei, ela já vai colocar o peso dela para fora, eu também, e seguiu a dança. Cuide para não colocar demais, porque senão fica o quê? Dois robôs dançando, tá? Então, tudo tem uma medida certa e isso não tem uma fórmula exata. Cada um tem o seu devido à sua altura, o seu peso, o seu tempo de dança, né? Verdade. Toda a sua experiência. No abraço, pensem em enlace. Porque quando a gente abraça, como o Marcelo falou, é aquele abraço carinhoso. O abraço na dança é como se fosse um enlace, onde tu tá enlaçando todas as partes do corpo de ambos, não só do cavaleiro como da dama. Os dois estão enlaçando. Isso aí. Você viu no vídeo anterior, né, na aula anterior, que nós falamos sobre o abraço. Aqui nós colocamos os elementos para fazer um bom abraço, né? Você fez a transferência de peso, nós falamos lá sobre altura, sobre escápula. Então agora nós estamos falando sobre retenção e condução. Sim? Isso aí. Vamos para o próximo vídeo?